Muito bem, estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui do programa Blitz 87 da nossa Rádio Piraberaba. Estou recebendo no nosso quadro de hoje a dona Norma, que é empreendedora, é empresária, mas antes da gente contar dos empreendimentos que a dona Norma tem, a gente vai falar um pouquinho da vida dela, né? Da pessoa Norma, né? Antes de falar do CNPJ, vamos falar do CPF. Bom dia, dona Norma, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Dona Norma, começando lá do início, quem é a Norma? Ela é natural de Joinville, é filha de quem? Teve irmãos? Conta um pouquinho da origem. Não, eu não sou de Joinville, eu sou de Francisco Beltrão, no Paraná. Sou paranaense. Somos conterrâneos? É E mesmo? Beltrão, eu também sou. De Beltrão daí. Somos lá, nós somos VIPs, vindo do interior do Paraná. Exatamente. Então, e vim para Joinville em 2006. Vim para cá para buscar uma oportunidade, né? Mas antes de vir para cá, eu trabalhei na roça até os 11 anos. Meu pai era lavrador, trabalhei na roça. Depois o pai e a mãe foram para a cidade e montaram um pequeno comércio, que chamava naquela época uma bodega, né? Sim. Então tinha secos e molhados e a gente aprendeu a trabalhar no comércio ali. Depois eu me casei, tive 2 filhos. E com 11 anos de casamento eu me divorciei porque vim num casamento de muita violência, de muita tortura psicológica, física. E aí eu saí de dentro de casa sem nada. Nada, nada, nada. Apenas as nossas roupas e os móveis que eu tinha um pequeno salão no fundo de casa. E aí com essa decisão de sair desse casamento, dessa violência, eu só queria viver e criar meus filhos, era só o que eu queria. Quando eu entendi que eu precisava cuidar dos meus filhos com essa carga de responsabilidade nas costas, eu entrei em muito desespero, porque eu, ao mesmo tempo que eu queria sair daquela situação e viver, eu também tinha medo de não conseguir prover. Fui morar com meu pai durante 6 meses, porque eu não tinha nada, não tinha garfo, não tinha panela, não tinha fogão, não tinha geladeira, eu não tinha nada, eu não tinha uma xícara. E aí a gente usava das coisas do pai, né? Então nós comíamos nas panelas do pai, nos pratos do pai. E aí eu fui trabalhando e comecei a comprar 6 pratos, 6 facas, 6 xícaras, foi começando a montar a minha casinha de novo. E com 6 meses eu consegui muito, 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 muito trabalho. Eu digo que Deus sempre me levou assim, me conduziu, mesmo eu não sabendo para onde eu ia. Eu só tinha fé e acreditava. E Deus me trouxe muito cliente, mas muito cliente, muito, muito, muito assim, ó, eu trabalhava até às 11 da noite. E com isso eu consegui restabelecer minha casa. Depois de 6 meses o pai foi morar na casa dele de novo, que ele gostava de morar sozinho, e eu fiquei com as crianças. E passei a trabalhar também, vendia tudo no salão, não era só o salão, né? Eu sempre fui vendedora, então eu vendia jogo de tapete, eu vendia lingerie, eu vendia cosmético, o que me desse para vender eu vendia. Mas isso lá ainda? Lá em Francisco Beltrão? Lá, exatamente, lá. E aí quando foi em 2006, eu já estava casada de novo, e esse meu companheiro, então, tinha um primo aqui em Joinville, e eu vendia suplemento alimentar também. E por causa desse suplemento a gente acabou vindo para cá, criando um vínculo aqui, e na época a gente entendeu que aqui era muito mais próspero que lá, por causa da indústria de Joinville, né? Lá era uma região totalmente agrícola, então tu veio de lá, tu sabe como é que é, né? Sim. Se a safra dá boa, tem dinheiro, se a safra não dá, não tem dinheiro. E aí mudamos para cá. Em 2006, eu com ele e as crianças, só que eu não sabia o que fazer, porque o meu salão não fazia mais sentido eu trazer para cá. Eu também já estava cansada, queria trocar de profissão, então eu fui para segmento de representação comercial, já que eu sabia vender. Uma amiga minha de lá me deu uma pasta para mim representar aqui de alumínios. Tu sabe que lá é a terra do alumínio, né? E aí eu comecei a vender alumínio aqui, então eu comecei a vender panelas. Comecei a andar ao redor aqui, dentro de Joinville, me perdia, porque eu não sabia voltar para casa, porque eu saí de uma cidade na época era 60 mil habitantes, vim para uma de 600, então eu não sabia voltar para casa, me perdia muito, na época não tinha GPS,
E eu parava nos postos, pedia informação, como que eu fazia para ir para cá, para ir para lá. Foi um tempo de aprendizado, foram 2 anos nessa caminhada vendendo panela. Logo depois Mas apareceu... esse vendendo panela, dona Norma, era de casa em casa? Era em Não, comércio? Como que era? bem lembrado. Não, em supermercados. Eu ia nos supermercados, né? É porque vinha da indústria, então eu não podia Sim. vender uma panela. Eu tinha que tirar um pedido mínimo para o caminhão poder vir entregar. Então, eu vendia para os supermercados. E com o tempo eu fui aprendendo a andar em Joinville, e depois já criei coragem de ir para Guaramirim, já criei coragem de ir para Jaraguá, criei coragem de ir para Blumenau e comecei a ir. E apareceu mais uma empresa de São Paulo para mim representar de utilidades. Então, em 5 anos, eu estava atendendo 23 municípios Olha só. com representação comercial. Mas a estrada também ela é bastante cansativa. E nesse tempo também teve uma cliente minha que começou a me instigar. Eu digo que ela foi muito usada por Deus para começar a colocar coisa na minha cabeça. Ela dizia: por que tu não sai da estrada, mulher? Por que tu não monta uma loja, alguma coisa para ti? E era o sonho do meu companheiro também, da gente montar uma loja. E aí eu comecei a ir para o Paraguai buscar muamba para revender aqui, para poder fazer um capital de giro. Então, durante 1 ano e meio, todos os finais de semana a gente ia para o Paraguai buscar. Todo final de semana. E muitos comerciantes em Joinville fizeram essa coisa de ir para o Paraguai buscar e trazer para cá. E com isso eu consegui, então, criar coragem de montar a primeira loja. Bom, montada onde? Não tinha dinheiro. Na verdade, teve um louco que nos fez uma proposta para nos vender uma loja. E ele fez essa proposta, que essa cliente minha indicou para ele, disse que eu era gente boa, que ele podia vender para nós e tal. E a gente fechou o negócio. Vendemos os 2 carros que nós tínhamos, demos no negócio e ficamos a pé. E começamos a trabalhar dentro daquele comércio. Só que o que me trouxe para esse comércio foi a ideia de que era o preço único R$10. Foi nesse segmento que eu me encantei. E eu me encantei muito quando essa minha cliente que eu te falei, eu cheguei no mercado dela para atender ela e ela tinha uma seção de calçados. Eu falei: sim, agora tu vai vender calçado e roupa? Ela falou: sim, é que os calçados, meu marido é representante de indústria e vende. E eu me encantei muito porque eu peguei uma papetezinha de bebê, de borracha, e torci aquilo, achei muito macia, muito confortável para ser só R$10. Eu pensei: meu Deus, se eu tivesse isso para os meus filhos na época que eles eram pequenos. Porque os meus filhos, eu criei eles só com roupa doada. Todo mundo dava roupa, calçado para eles, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova. E aquilo me chamou a atenção. E quando eu tive a oportunidade de comprar essa primeira loja para vender no R$10, que eu entrei dentro daquela loja, eu vi que conectou aquilo que eu tinha sentido quando eu peguei aquela papete e poder vender para as mães um produto barato. Então eu entendi que eu ia poder proporcionar para as mães aquilo que eu não tinha tido para mim. E isso virou minha missão. Isso virou meu propósito. Então eu acabei abrindo essa loja, trabalhando, eu e o meu companheiro, criamos em 1 ano, assim, criamos uma boa clientela, porque pegamos uma loja falida, quebrada, conseguimos vender, comprar, pagar essa loja, logo em seguida já compramos outra. Qual era o outra. endereço dessa primeira loja? A primeira loja foi lá no bairro Fátima, está Sim. lá até hoje, é a matriz. Sim. Ali pertinho do restaurante do Negro. E é do mesmo nome agora, é a mesma rede. Sim, sim. Aquela sempre vai ser a primeira, né? Sim. É a primogênita. E depois surgiu uma segunda loja no Itinga, compramos também e entramos com a mesma ideia de preço único R$10. Depois tivemos a ideia de trazer os filhos, então o Diego e a Sabrina ainda eram namorados na época. E aí a gente disse: não, vamos montar para eles também. Não tinha dinheiro também, fomos lá, financiamos 100% da loja. O Diego ainda trabalhava na parte de TI externa, a Sabrina cuidando da loja. Ficamos ali trabalhando juntos, então agora em 3 já tínhamos mais poder de compra, mais poder de barganha com o fornecedor. E aí foi vindo, trouxe os irmãos para cá, cada um foi montando suas lojas e a rede foi expandindo. E o nome da loja era Stop 10, inclusive eu tinha uma em Piraberaba, Sim. ali do ladinho da farmácia catarinense.
Lá eu abri em 2018, em Piraberaba. E aí, quando foi 2020, que foi o ano da pandemia, eu já não via mais sentido no nome Stop 10, porque as pessoas conectavam muito o nome com o preço. E o preço já não era mais 10, eu já estava no 12. E eu comecei a ter muito problema com os clientes que xingavam a gente, brigavam. Ah, mas não é 10 no nome, por que que o preço é 12? As pessoas não entendiam que o nome não tem nada a ver com o preço. E a gente precisava trocar esse nome. E aí a gente se reuniu e precisava trocar o nome da marca e não tínhamos noção que nome íamos dar para essa marca. E aí o Diego, meu filho mais velho, que teve o insight. Ele disse, olha, o nosso público é feminino, o nosso público são mulheres de 20, 25 até 50 anos, e o nome Dona, e eu sou de origem italiana, né? De pai e de mãe. Então, Dona em italiano é mulher. E aí ele falou, eu acho que o nome conecta muito, por que não Dona Norma? Por que não Dona Norma? Só que aí a Dona, a gente pensou, Dona, ok, Dona preço único. Mas ainda a gente precisava mexer, porque esse preço, às vezes, ele fica muito vulnerável pela inflação, e a gente, de novo, ia arrumar um problema. Então, vamos achar um outro nome divertido. O Coisas e Tal veio porque eu tenho o Diego e o Bruno, que são 2 filhos, criados do mesmo jeito, mas com 2 comportamentos totalmente opostos. Então, a gente passou a pessoa a brincar com esse nome, né? O coisa, o tal e coisa e tal. Tu vai na Dona, tu encontra tal e coisa e tal, e tu acha tudo. E aí a gente brincou com esse nome e ficou Dona Coisas e Tal. Porque lá você encontra coisas e tal. Só. E aí a gente tem essa marca que identifica um coração vermelho com 2 cores, por quê? Porque são 2 filhos, representam os 2 filhos. Um que é mais centrado, mais sério, o outro que é mais divertido, mais humorístico, e são filhos da mesma mãe. E também esses 2 corações, nós temos também na marca, do nosso uniforme, nós temos um coração grande no meio e 2 coraçõezinhos entrelaçados. E isso significa quando eu saí de dentro de casa com os meus filhos, sem nada, eu tinha um colchão para dormir e eu dormia com um em cada braço, quando eles eram pequenos. Então, essa marca desse coração grande, com 2 coraçãozinhos entrelaçados, que a gente tem no uniforme, é o significado desse ato. Veja só, né, Dona Norma, assim, eu fiz só uma pergunta para ela, né? Eu acho que era dispensável, inclusive, a minha presença aqui, né? Acho que a gente podia ter gravado só com a Dona Norma, porque eu fiz uma pergunta e ela deu uma aula para nós aqui de vida, espetacular, né? E assim, Dona Norma, as pessoas. E a ideia do quadro é justamente isso. O que a senhora está nos proporcionando hoje aqui é justamente a essência do quadro. É por isso que a gente criou, para as pessoas entenderem que por trás de uma marca, de uma loja de sucesso, existe toda uma história de um ser humano, não é todos os casos, mas na grande maioria dos casos, pessoas que lutaram muito, que tiveram muita dificuldade, que têm uma história de vida realmente, que servem de inspiração para outras pessoas, e o que a senhora está compartilhando com a gente aqui, e a gente sabe que isso é de forma resumida, porque se a gente fosse detalhar cada uma dessas fases que a senhora passou aqui, a gente teria horas aqui para falar de forma detalhada de cada uma dessas situações que a senhora viveu desde da infância, enfim, né? E é justamente isso que a gente quer, né? Essa essência. E me vem algumas dúvidas, algumas curiosidades lá do Paraná, ainda quando a senhora sai de casa com as crianças. Que idade que tinha as crianças? O Diego tinha 12 e o Bruno tinha 6. E como foi a reação deles? Assim, foi difícil? Porque porque além da dificuldade financeira, também teve a questão assim emocional. Para a senhora, imagino eu que foi difícil, mas também tinha aquela carga de alívio por tudo que a senhora sofria e a senhora compartilhou conosco aqui. Mas para as crianças era diferente, porque era um desvínculo com o pai, né? Estavam mudando de vida. Muitas crianças, inclusive, se traumatizam com isso. Sim. E aí a figura da mãe, que geralmente que é quem fica com as crianças, se torna extremamente importante justamente para não crescerem crianças traumatizadas, revoltadas. A senhora sentiu que teve uma dificuldade nisso muito também, nessa mudança de vida com eles? Muito grande, muito grande. Apesar de
O Diego era mais velho, então ele sabia da violência, ele via, né? O Bruno ainda era pequenininho, então não entendia muita coisa. Então, teve muita revolta do Bruno na separação. E quando eu decidi vir embora pra Joinville, teve muita revolta do Diego, do mais velho. Porque ele sempre tinha um vínculo muito forte com os primos. Não era nem tanto com o pai, mas era com os primos. E aí ele teve essa revolta porque eu tirei ele do seio da família. Então ele sentia tristeza, ele sentia revolta, mas ele não tinha o que fazer, porque eu forcei ele a vir. E eu conversava muito com ele, dizia para ele: filho, tenha calma, tenha paciência, eu sei que é doloroso, mas assim, ó, você vai criar novos amigos aqui também. E vai chegar uma época que você não vai querer ir embora daqui. E ele dizia para mim: quando eu fizer 18 anos, eu vou voltar para lá, eu vou morar com as minhas tias, eu não vou ficar aqui. Porque eu sempre dizia para eles: até os 18, vocês estão dentro da minha casa e vocês vão respeitar as minhas regras. Então ele tinha o marco dos 18. Mas eu sabia que quando chegasse 18, o tempo já tinha curado essa ferida, e de fato curou. Então, assim, teve essa dificuldade, essa rejeição. Depois, claro, ele foi se integrando na escola, fazendo novos amigos. Teve muita rejeição também, porque ele era do Paraná, então aqui tinha um pouco dessa cultura de não aceitar a gente de fora, então ele sofreu muito com esse bullying na escola por ser paranaense. Eu sei bem. Eu vim antes ainda, eu vim na década de 90. Onde estava começando. Era mais forte ainda. Exatamente. Então isso marcou muito a vida dele, ele fala até hoje, né, que isso foi um marco na vida dele, assim, a rejeição que ele sofreu na escola por ele ser do Paraná. E perseguição mesmo. Então, toda essa questão psicológica, assim, olha, eu digo que foi só Deus para cuidar. Porque tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas deu certo. Sim. Deus cuidou e, claro, eu sempre conversava muito, eu orientava muito. Eu penso que essa base dentro de casa, de você conversar, de você orientar, de você se colocar no lugar da pessoa, entender a situação. Mas também, na verdade, eu digo assim, ó, que Deus me deu um presente e me dá 2 filhos que eu não sei se eu merecia tanto, porque foram filhos que não me deram dor de cabeça, não me deram problemas. Eu só tenho orgulho deles hoje. Os dois, o Diego tá comigo, o Bruno hoje já tem sua oficina, casou agora, com uma menina de Piraberaba, inclusive, a Jéssica. E aí agora o Bruno já tem a oficina dele, já é empreendedor também, já está gerando emprego também. Então eu olho que quando a gente sofre situações na vida onde a gente passa por desespero, cara, a minha receita é joelho dobrado no chão. Essa é a minha receita. Se me perguntarem assim, qual é a tua receita de sucesso? Joelho no chão. Sim. Bem, dona Norma, mais uma curiosidade que ficou no meio da história que a senhora contou para nós, né? Esse segundo companheiro que a senhora está, né? Até que ponto foi determinante para o sucesso da senhora, do empreendimento, né? Imagino que foi uma experiência, pelo que a senhora está contando, a gente deduz que foi uma experiência totalmente diferente da primeira que a senhora teve, né? Até que ponto isso foi determinante para esse sucesso e para essa retomada de vida da Norma? Não tá mais, tá? Costumo dizer que hoje a gente vive do sonho dele, porque o sonho era dele de ter loja, não era meu. Sim. O meu, eu tava na estrada, tava tudo certo, mas o sonho era dele de ter loja. Então, de tanto ele falar nisso, mais aquela cliente que vivia falando pra mim, tu tinha que botar uma loja, então foi fechando, sabe? Essas pessoas. Muito bem, dona Norma, estou honrado de estar hoje aqui com a senhora, podendo contar um pouco dessa história tão vitoriosa que a senhora compartilhou conosco. Quero agradecer por a senhora ter compartilhado isso conosco. Desejo muito sucesso ainda na sua carreira, na sua vida pessoal, profissional, e obrigado pelo carinho. Obrigada a você por ter estado aqui comigo e escutado a minha história. Eu que agradeço. Essa foi a nossa história de hoje no quadro Conte a Sua História. Voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.